Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vejam só, meu nome é Fernanda Cordeiro, sou a professora de língua portuguesa e irei trabalhar com vocês durante esse ano, certo? Espero que tenhamos um excelente ano letivo repleto de muito aprendizado. Eu vou colocar aí para vocês um vídeo, certo, motivacional. Esse vídeo é um vídeo bastante interessante, certo? Que traz bastante reflexões. Eu não estava pronto! Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Nesse vídeo aí que vocês acabaram de ver, é um exemplo de superação, certo? Onde o rapaz aí, né, ele não tem os braços, não tem as pernas, mas mesmo assim ele consegue ter uma vida normal, certo? Então, isso é um exemplo para vocês, né? Vocês se superarem diante dos desafios que é nos dado, certo? E durante esse ano, que está sendo um ano bastante desafiador para todos nós, né? Então, que possamos superar esses obstáculos, esses desafios e tenhamos um excelente ano de bastante aprendizado. O conteúdo de hoje será fato ou opinião, certo? Então, nós vamos aprender a distinguir aí o que é um fato e o que é uma opinião, certo? Então, nós começamos aí com duas frases.
E nós vamos analisá-las para tentar distinguir aí o que seria um fato e o que seria uma opinião. Eu tenho aí a primeira. Este é um sapato vermelho. Então, quando eu digo este é um sapato vermelho e tenho aí uma foto comprovando, né? Eu tenho aí realmente uma imagem comprovando a cor do sapato, né? Então, isso é algo que eu posso comprovar. Então, seria um fato. Mas já quando eu digo os sapatos vermelhos são mais elegantes, então isso aí já não seria um fato, e sim uma opinião. Então, eu tenho a opinião de que os sapatos vermelhos são mais elegantes. Então, é algo particular, algo pessoal. Outra pessoa pode ter outra opinião em relação a esse fato, né? O sapato vermelho. Então, um pode achar bonito, outro elegante, outro não gostar muito. Então, isso é algo pessoal, particular de cada pessoa. Então, vamos lá para o conceito. O fato é algo que aconteceu, que pode ser comprovado de alguma maneira. Então, eu posso comprovar esse fato com um vídeo, com um documento, com fotos. Então, com algum tipo de outro registro que eu possa comprovar aquilo que eu falei. Então, isso é um fato. Então, eu vou comprovar algo que foi falado, certo? Então, eu vou comprovar que aquela informação realmente é verídica. E a opinião já é algo particular. Então, eu tenho um modo particular de interpretar aquele fato. Outra pessoa terá outro modo de interpretar. Então, é uma visão pessoal do enunciador diante do fato. Então, cada um vai ter uma opinião diferente diante do fato ocorrido. Então, aí eu tenho um textinho aí que distingue fato e opinião. O fato é que cresce a mortalidade infantil no Brasil. Esse aí é o fato, certo? Que nós temos. E aí eu tenho uma opinião em relação a esse fato. A opinião é um absurdo um país que deseja atingir o patamar dos países de primeiro mundo permitir que suas crianças morram antes de completar a fase adulta. Pois se as crianças são o futuro de um país e este futuro está morrendo de forma avassaladora, mostra-se então que este país não tem qualquer perspectiva de futuro ou bom senso. Então, esse foi a opinião aí em relação a esse fato. Então, como a opinião é algo particular, então se fosse outra pessoa já poderia dizer outra coisa em relação a esse fato. Então, a opinião é algo particular em relação ao fato. Então, vamos lá. Colocando em prática o que aprendeu. Então, eu vou colocar aí algumas frases para nós tentarmos analisá-la, o que seria um fato e qual seria a opinião, certo? Quando eu digo aí, Pedro é um homem muito alto, certo? E tenho aí a imagem de Pedro, comprovando que Pedro é alto, né? Então, isso aí é um fato. Eu tenho aí Pedro do lado, realmente todo mundo está vendo que Pedro é um homem alto. E aí, quando eu digo ele deve jogar bem basquete, então isso é uma opinião, né? Então é relativo. Então eu acho que ele deve jogar bem. Talvez outra pessoa não ache que Pedro jogue bem basquete, certo? Então eu tenho aí Pedro é um homem muito alto, fato, e ele deve jogar bem basquete. Eu tenho aí a opinião, certo? Paula é uma ótima professora. Afinal, ela fez 2 pós-graduações. Então, quando eu digo que Paula é uma ótima professora, essa é uma opinião minha em relação à professora Paula. Talvez outra pessoa não ache que ela seja tão boa professora assim, né? Então, cada pessoa vai ter uma opinião diferente. Mas quando eu digo, afinal, ela fez 2 pós-graduações, então isso é algo que eu possa comprovar. Então, ela tem 2 pós-graduações. Então, isso é um fato. Realmente pode ser comprovado. Marcos é o melhor vendedor desta loja. Isso é algo que possa comprovar. Talvez o gerente dele, o dono da loja, ele possa comprovar, né? Ele realmente diga, não, ele é um ótimo vendedor, né? Então, é um fato. Quando eu digo, ele deve falar muito bem, aí já eu tenho aí uma opinião, certo? Eu acredito que ele seja um bom vendedor porque ele fale muito bem.
E aí nós temos um textinho para realizarmos algumas questões. Leia o texto. No mundo dos sinais. Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos, queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos. Sinais de seca brava, terrível. Clareia o dia, o boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado. Toque de saída, toque de entrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. Então, aí tem um texto da TV Cultura, Jornal do Telecurso. Então, vamos lá tentar chegar à opinião do autor em relação a esse fato comentado aí no texto. Então, qual trecho aí seria a opinião do autor em relação ao fato? Então, a opinião estaria em letra A, os mandacarus se erguem. Quando eu digo os mandacarus se erguem, é uma opinião ou é um fato, né? Então, se os mandacarus se erguem, é um fato. Aroeiras expõem seus galhos, letra B. Então, quando eu digo aí que as aroeiras expõem seus galhos, eu também não estou me referindo a uma opinião, não seria uma opinião. Mas na letra C, quando eu digo sinais de seca brava, terrível, e aí, será que é uma opinião? Quando eu digo sinais de seca brava, terrível, sim, ele coloca aí nesse trecho a opinião dele em relação ao fato. E na letra D, toque de saída, toque de entrada. Então, a alternativa correta seria a letra C, certo? Outro textinho aí para nós analisarmos. A boneca Guilhermina. Esta é a boneca. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela, daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então nós temos aí o textinho da boneca Guilhermina. O trecho A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua, na linha 8, ele expressa o quê? Letra A, uma opinião da dona sobre a sua boneca, um comentário das amigas da dona da boneca, um desejo da dona de Guilhermina, um fato acontecido com a boneca e sua dona. Então, quando diz a Guilhermina é a boneca mais bonita da rua, foi aí uma opinião da dona sobre a sua boneca. Então, outra pessoa ela poderia ter uma opinião diferente da dona da boneca, né? Poderia não achar a Guilhermina tão bonita assim. Então, seria a letra A, a alternativa correta, certo? Então, observem a notícia. Estado do Arizona quer lei contra o cyberbullying. Os legisladores do estado do Arizona, dos Estados Unidos, decidiram por uns tempos deixar de visar os estrangeiros ilegais e virar as atenções contra aqueles que praticam o chamado cyberbullying. Uma atualização à lei das telecomunicações deste estado norte-americano poderá ilegalizar a prática de assédio de pessoas na internet. A Lei 2549 já foi aprovada pelos órgãos legislativos do estado e espera agora a assinatura do governador John Brewer. A lei irá ilegalizar todos os atos de intimidação, de ameaças, de incomodar ou de ofender, com o uso de qualquer dispositivo eletrônico ou digital e de fazer uso de qualquer linguagem, obscena ou profana, ou sugerir qualquer ato obsceno ou libidinoso.
ou que possam vir a causar danos físicos a uma pessoa ou a uma propriedade de qualquer pessoa. Os infratores arriscam, com o cyberbullying, a uma pena de prisão até os 6 meses, caso utilizem dispositivos eletrônicos para perseguir alguém. Então, será considerado um crime e contará com uma pena no mínimo de 2 anos e meio de prisão. Grupos que apoiam a liberdade de expressão dizem que não acreditam que a lei irá ter algum valor em tribunal. É bastante provável que o Tribunal Supremo considere essa lei como sendo inconstitucional. Então, nós temos aí, certo, uma notícia em relação ao cyberbullying. A notícia que você acabou de ler, ela é baseada em um fato político, certo? Então, nós temos aí nessa notícia relacionada a um fato político. Então, ela diz respeito à legalização de uma lei para punir os atos de cyberbullying, certo? Nesse caso aí nos Estados Unidos. Então, o fato político está relacionado à atividade e ações políticas de determinado município, cidade, estado ou país. O fato é que a lei foi aprovada pelos órgãos legislativos do estado do Arizona. Porém, na notícia, há uma opinião do redator sobre esse fato. Então, quando ele coloca aí, é bastante provável que o Tribunal Supremo considere esta lei como sendo inconstitucional. Então, essa daí foi a opinião dele em relação a esse fato, certo? Então, a expressão é bastante provável, revela subjetividade, incerteza, ponto de vista do enunciador. Então, essa foi a opinião dele, certo? Se fosse outro redator, poderia ter tido uma opinião totalmente diferente da dele. Então, lembrando que a opinião é algo particular, algo pessoal, certo? O fato não, é algo concreto, algo que eu posso comprovar, né? Então, o fato eu posso comprovar com fotos, vídeos, registros, documentos, e a opinião é algo particular de cada pessoa, certo? Há também presente na notícia a opinião dos grupos apoiadores da liberdade de expressão. Então, tem aí a opinião desses grupos. Grupos que apoiam a liberdade de expressão dizem que não acreditam que a lei irá ter algum valor em tribunal. Então, esse daí foi a opinião do grupo em relação ao fato noticiado na notícia. Então, pessoal, por aqui encerramos nossa aula de hoje, certo? Então, deixo aí a mensagem para vocês que estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, certo? Então, obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Se cuidem e fiquem em casa.